Havia muitos trabalhos, né? Na época tinha MTV ainda, mas também tinha vários outros. Aliás, existe, né? Mas era um canal aberto. Né? Mas também tinha vários outros canais onde passava videoclipe, Multishow, né? Vários outros lugares. E eu percebia que sempre, dentro desses canais, muitas vezes o diretor não era nem creditado. E todo mundo coligava o produto audiovisual com o músico. E aí eu falava, mas trabalho do diretor, pô, como assim, né? Então tem que dar crédito pra esse cara. E aí foi vamos dizer, o início do trabalho, né? O start dele. E aí, então, dentro desse contexto, eu achei que o Mangue Beat seria um bom caminho, né, para seguir. E também, aí eu pensei, então, o que seria interessante? Eu pegar 2 clipes da mesma banda, com diretores diferentes, entender a carreira deles, para saber onde que a banda age, onde que o diretor age e onde talvez seja uma interferência externa da gravadora, de um produtor, de alguém que seja muito influente. E aí cheguei, né, num trabalho onde eu pesquisei 2 videoclipes do Chico Sainz, que é o Maracatu Atômico e o Manguetal. O Maracatu Atômico quem fez foi um diretor chamado Raul Machado, né? E o Manguetal foi feito pelo Ringo Cardia, que é um diretor que na verdade ele é do Rio Grande do Sul, mas ele mora no Rio, né? Há muitos anos. Aí, então, eu cheguei a entrevistar eles, entrevistei pessoas da banda, entrevistei pessoas das outras bandas, pessoas que estavam ali no entorno do movimento Mangue Beat, para entender como que era o movimento também, né? Fiz uma pesquisa de campo lá em Recife. Isso que eu ia te perguntar, você vai para Recife? Fui 2 vezes, assim, foi um trabalho muito legal. Algumas pessoas também moravam aqui em São Paulo, também cheguei a entrevistar pessoas que estavam aqui. E aí, durante essa pesquisa, durou 2 anos e pouco, né? Então, que é o tempo do mestrado, mais ou menos, eu descobri muitas coisas. Descobri, por exemplo, as formalidades do videoclipe, né? Descobri a forma como cada diretor trabalhou, porque as 2 músicas são do mesmo disco, isso que é interessante. Então, elas foram feitas no mesmo ano, só que elas têm temáticas muito parecidas, porém visualidades totalmente diferentes. E aí que você começa a ver onde que o diretor está realmente agindo, como que ele pensa, como que ele elabora, né? A gravadora, na época, nos anos 90, 2000, não tinha dinheiro para videoclipe. Os diretores faziam com pontas restos de película. E hoje que as gravadoras não têm, as gravadoras têm menos dinheiro ainda, elas menos ainda querem dar dinheiro para as bandas fazerem videoclipe. Até a Fê vai falar sobre o Godzilla, que é um cara que subverte isso, consegue fazer coisas muito interessantes e ganhar dinheiro em cima disso, mas hoje, e sempre, nunca teve dinheiro para videoclipes. Né? Esse box que ela falou de diretores, são os diretores que conseguiram ganhar dinheiro e conseguiram produzir coisas muito interessantes. Tem um clipe do Londri que tinha 10 mil pessoas no clipe. 10 mil pessoas envolvidas entre figuração, entre equipe, entre segurança. Isso é uma coisa absurda. Não tem. Videoclipe não tem isso. Não tem essa quantidade de pessoas. Você pode ganhar dinheiro ou não com um videoclipe, né? Você pode fazer um videoclipe sem dinheiro nenhum também. Do mesmo jeito que você pode fazer um videoclipe que é mais caro que muitos filmes que a gente vê por aí. E também, além de tudo, é um produto que te permite trabalhar com qualquer linguagem, com qualquer tipo de técnica. Você pode fazer um videoclipe só com fotografia, você pode fazer um videoclipe do jeito que você quiser. Então, grande parte dos diretores utilizam os videoclipes, às vezes mesmo que eles não ganhem muito, mas como laboratório, testando técnicas. Então, eles testam a técnica ali no videoclipe, onde é permitido tudo, e depois eles já aplicam num filme, num produto publicitário, onde eles não podem falhar. Né? Mas já tem a técnica aplicada em um produto e já, né, divulgada na mídia e tal. Então, o legal, por isso que o videoclipe é tão diverso. Assim, o contexto dele é diverso, o público, óbvio que você tem que estudar muito bem o nicho, né? Musical que o teu artista está inserido. Então, quando você vai pensar em videoclipe, você tem que fazer um estudo inicial, o estudo da música. Estudar a música, tanto na parte musical mesmo, estrutura musical, quantos ciclos tem, que instrumento que entra, que hora que entra e tal, até o contexto, né? O público, porque
o público-alvo, ele vai cobrar algumas coisas de você. Se você está fazendo um videoclipe, né, você que apresenta fazendo um canal do YouTube, o público-alvo ele vai cobrar alguns clichês. Se você ouve, né, tipo, sei lá, você fecha o olho, você imagina o videoclipe na tua cabeça. Você sabe quando entra a lua, quando tem um gato andando, né? Sempre os mesmos clichês. Aí quando entra o solo de guitarra, tem o guitarrista lá, o cabelo voando na montanha, né? Então é sempre igual, sabe? Porque são clichês que o público cobra. E por que o público cobra? Porque o cara que gosta de heavy metal é o cara que fala, eu gosto da técnica musical. Então o cara tem que saber solar pra caralho, eu vou querer ver ele solar, né? E aí tem outro público que de repente vai falar, não, eu gosto do cara que dança. Público do pop, por exemplo. Então o performer, né? A Beyoncé, ela tem que dançar super bem, ela tem que dar um show, ela não precisa mostrar ela cantando. Eles não estão nem interessados muito com a voz dela, eles querem saber como que ela, né, faz lá acrobacias, sei lá, como que é a roupa dela. Tem outras coisas que eles estão vendendo através daquele produto. Tem a roupa, tem o cabelo, tem um monte de coisas. Então a indústria vai se utilizando disso e o público também vai cobrando, né, esses elementos que são importantes para aquele público específico. Só vai vender se tiver isso. Então tem que saber trabalhar esses elementos. O Chico Science e Nação Zumbi estavam para fazer em janeiro, né? Eles estavam para fazer um show no Hollywood Rock, 95. E aí, para aproveitar esse show, o disco ainda não estava pronto, a Festa Verdelho. Ele estava para ser lançado, né? E aí, eles fizeram o videoclipe, aliás, desculpa, o show era em janeiro de 96 e o disco seria lançado em julho de 96. Então, para pegar essa coisa do show, eles lançaram o clipe do Gringo Cardia primeiro. E aí, o Gringo Cardia era um cara que já tinha um nome super importante, era um diretor de videoclipe bem... Tipo, era uma honra fazer um videoclipe com ele, assim. Era um diretor bem famoso da época. Brasileiro. Os dois são brasileiros, né? E aí, a gravadora, a Sony, na época, né? Foi lá, contratou o Chico Science e pagou pro Gringo fazer esse clipe. Aí, beleza. Passou-se um tempo, foi lançado o disco, né? E aí, então, para o lançamento do disco, porque já tinha tido aí 6 meses entre um videoclipe e outro, eles resolveram dar mais dinheiro para investir nesse segundo videoclipe, que foi o do Raul Machado. E aí, do Raul Machado, a banda já deu um palpite. Eles que entraram em contato e indicaram o diretor e a gravadora aceitou. Então, tipo, o Gringo foi indicado pela gravadora mesmo. E o Raul foi a banda, tipo, o Chico Science, eles se conheceram na casa lá de um amigo deles em comum. E o Raul estava voltando dos Estados Unidos e ele tinha feito um clipe do Raimundos, que era o Quero Ver o Ovo. E ele estava mostrando para esse amigo dele o videoclipe que ele tinha acabado de fazer, o Chico gostou e depois falou, vamos trabalhar juntos, não sei o que, e eles indicaram. E o interessante é o quê? O Gringo, o videoclipe do Gringo foi feito lá no Rio, no estúdio, né? No estúdio dele. E o do Raul não, o Raul foi lá para Recife, né? Ficou com eles e tal. Então foi um contexto bem diferente, assim. E eles deram bastante pitaco também, eles falaram o videoclipe do Raul, assim, conversaram muito, falou que o Chico interferiu bastante também. Deve ter interferido, né? Não, mas não interferido no sentido de falar eu não quero, né? Isso. Tipo, porque o que acontece? O Raul não conhecia Recife, ele falou na época. Então eles levaram ele em um monte de lugares. E aí, tipo, ele falou, esse videoclipe aqui é um roteiro de viagem. O Raul, ele geralmente tem videoclipes em vários lugares do Brasil. Tipo, então um é Recife, outro é na Bahia, outro é em Minas Gerais, outro é no Rio Grande do Sul. Ele sempre vai no lugar onde o músico é a origem, tipo, lugar de origem, né? E ele quer ver o que tem naquela cena. Tem um monte de banda, tem amigos de vocês, querem participar do videoclipe, onde que vocês vão, onde que vocês se divertem.
ele tem assim, uma quantidade enorme, a grande maioria dos videoclipes do Planet Hemp foi ele que fez. O gringo, ele já é um cara que ele trabalha em estúdio, né? Então grande parte de todas as coisas que ele faz é em estúdio e é lá no estúdio dele, né? Um estúdio que ele tem lá no Rio, trabalha ele, a irmã dele chama Gringa, e eles trabalham bastante com a Marisa Hort, trabalham bastante com esse grupo, que é do Trouxe Trombone, são amigos, ele é amigo da Débora Poker. Eles trabalham... Você que ele faz vídeos da Débora? Sim, ele faz bastante coisas com ela, e principalmente cenografia, porque o gringo ele é cenógrafo. Então, também fica claro isso. Ele constrói dentro do estúdio dele um mundo que ele, tipo, imagina que seria o universo da banda, ele vai lá e tenta reproduzir através das habilidades cenográficas que ele tem. Então ele trabalha muito com teatro também, ele é designer também, além disso, né? Então dá pra perceber que no videoclipe dele, você tem tudo feito em estúdio, tudo sendo digital, né? Tipo, aquela coisa das tipografias, né? Que ele coloca no início do videoclipe, tipografias que você não entende nada, se misturam e tal. Ele fala que ele acha muito bonito essa coisa de você trabalhar a tipografia apenas como um elemento visual, não como algo que precisa ser entendido. Então ele pesquisa tipografias e em diferentes tipos de alfabetos do mundo. Então, no videoclipe do Raul, o que ele fala desse videoclipe é que pra ele foi um roteiro de viagem. Por isso que ele coloca, tipo, ele foca nos personagens, né? Ele constrói, tipo, ele busca locações onde ele insere personagens. Então, por exemplo, ele foi num campo onde ele vestiu eles lá de caboclo de lança do Maracatu. Foi num lugar que é uma escadaria de Olinda, que, né, tem a ver com carnaval e tal. Foi eles lá também. Aí foi num prédio que é o prédio da Alfândega, que é uma parte super central lá do Recife. Colocou eles como Mangue Boys, né? Tipo, que aí eles já estão com roupas urbanas e tal. Foi no mangue, sujou eles de lama e tal. Uma curiosidade sobre esse videoclipe, foi o último videoclipe da MTV Brasil como canal aberto. Foi o último clipe que eles passaram, né? O Maracatu Atômico, pela importância mesmo. Foi um dos videoclipes mais importantes do Brasil mesmo. E o Maracatu, o Manguetown, também uma outra coisa interessante, é que no Maracatu Atômico, você tem sempre essa imagem que eles estão cheios de lama. Mas a música não fala de lama, a música que fala de lama é Manguetown, que eles não estão sujos de lama. Né? A do gringo não, é uma coisa mais plástica. Você percebe que o móvel, me incomoda isso pra caramba, o móvel não tem um risco, ele tá tudo plástico ali, o tecido esticado. E ele para a nação, né, para a nação zumbi, ele ainda tá sujo, né, porque a banda pede isso, a banda não pede uma coisa limpinha, não pede uma coisa clean. Mas o do Raul tem imagens de arquivo, imagem de banda ali, e aí tem uma imagem preto e branco, tem uma Super 8, assim, são bases de diretores diferentes, né, que casam bem com a banda, né, que casam bem com a estética da banda, mas são linhas de diretores diferentes. Tem um momento que tem um helicópterozinho de Coca-Cola, de latinha de Coca-Cola, que fica rodando assim numa vitrola, vocês observaram isso? Aquilo era um objeto que o gringo comprou quando, nos anos, final dos anos 80, Vietnã, tipo, né, se recuperou da guerra e começou a abrir para visitação de turistas, né, que até então o país estava fechado e tal. E o gringo foi uma das primeiras pessoas que foi lá. E uma coisa que ele achou muito curiosa é que o país estava arrasado, né, todo zoado e tal. Porém, estava cheio de americano lá e tal, e começou a entrar produto estrangeiro, inclusive a Coca-Cola, né, como um deles. E aí ele falou que ele achou muito curioso, os caras do Vietnã iam lá, né, os vietnamitas, e faziam esses produtos a partir do lixo dos americanos. Então, uma latinha de Coca-Cola que o americano comprava, jogava no lixo, o cara ia lá e fazia um helicóptero para vender para o próprio americano, sendo que o americano tinha ido no país deles arrasado através da mesma ferramenta, só que, né, enorme. Tipo, o cara tinha ido lá com um helicóptero, jogado um monte de bomba e o cara vai lá
Ele falou, isso é um ciclo, isso parece um manguebite. Porque tem toda essa história, né, do ciclo do homem caranguejo, que era toda uma coisa muito discutida dentro do manifesto do manguebite. Então, para ele falou, olha, essa é meio uma leitura interessante para colocar aqui em contraponto com esse movimento. Aquele momento também que tem o Chico, depois algumas outras pessoas da banda com aquela roupa de luz, sabe, que é bem no final. Aquilo é a leitura do Gringo para o manto de maracatu. Então ele reconstruiu um manto de maracatu com aquelas luzes. Então quer dizer, ele sempre vai estilizar e fazer, né, da forma que... Tipo, ele vai construir um universo artificial para o artista. É a forma dele falar com o público é através disso. É o jeito que ele se comunica. Então isso que é interessante, assim, eu acho que quando vocês vão pensar um produtor audiovisual, vocês têm que pensar assim, o que eu domino, o que é minha origem, eu venho do desenho, eu venho do roteiro, Aí você começa a partir daí. A partir daí que você se comunica melhor com o público, que aí você vai estar dentro de uma área mais confortável. Depois você vai aprendendo as outras coisas e o que você não sabe ainda chama uma parceria. Alguém domina aquilo ali, vai ser bem mais fácil, entendeu? E vai ficar mais autêntico. Porque quando você está trabalhando com audiovisual, você tem que aprender a falar visualmente. Não adianta só escrever um roteiro e pôr uma câmera para Tem várias outras situações onde ele coloca os personagens contra o céu, que é contra plongé, contra plongé. Lembra? Que aí fica contra o céu, contra o chão, contra o céu, contra o chão. Isso, na verdade, é uma citação do Chico Science, que ele está colocando de forma visual. Chico Science tinha uma frase muito famosa, chamada, que ele falava assim, que é Pernambuco embaixo dos pés e a minha mente na imensidão. O que ele estava fazendo com essa repetição era a citação dessa frase. É emocionante essa frase. Emocionante. Não, isso daí também, quando eu escrevi, eu falei, nossa, mano, muito legal, né? Tipo, o cara se comunica através de umas coisas super sutis. O Gringo também se comunica através de um monte de coisas. Assim, ele coloca o objeto pessoal dele para falar. E tudo, o Gringo ele se comunica sempre através de objeto e cenografia. E o Raul através de edição e planos, né? Então,